Shalom, tudo bom com você? Eu sou Rafael Basílio, fluo no ofício de profeta e mestre. Sou presidente da Escola Clamor Céus Abertos, uma escola de capacitação ministerial e ativação ministerial. Sou presidente de uma torre de oração pastoral aqui no Rio de Janeiro, com pastores de denominações completamente diferentes, ajudando e auxiliando esses apóstolos e pastores ao crescimento saudável do corpo de Cristo. E os pastores e apóstolos, quando me procuram, relatam de muitos problemas ministeriais. Com isso, eu trouxe 4 aulas extremamente grátis para edificar e abençoar a sua vida. Eu desejo que a chama de Ruach Binah, a chama do entendimento, o espírito de entendimento, repouse sobre você enquanto você estiver assistindo essas aulas, para que essa chama venha te elevar em compreensões profundas acerca das Escrituras Sagradas. Uma boa aula a todos. E neste vídeo nós vamos falar sobre discipuladores. Ministério que dê frutos e não dor de cabeça. Esse método de liderança, para a maioria das pessoas, é apenas um método ou uma visão. Durante algumas décadas passadas, nós tivemos diversas visões que usaram este mesmo método, só mudaram um pouquinho de nome. Eu vou falar sobre isso futuramente. Mas discipular ou ser um discipulador é um ofício, é uma vocação que Mashiach Yeshua, Cristo ungido, deu para a igreja, para a noiva. A nossa missão maior é ir por todo mundo e fazer discípulo e pregar as boas novas a toda criatura. Então, discipular não é uma visão. Discipular é um comando, é uma vocação dada pelo cabeça da igreja, o noivo da igreja, Mashiach Yeshua, Cristo, o ungido. Durante todos esses anos, onde a religião usou esse método, eu conversando com apóstolos e aconselhando pastores, eu percebi que começou a ver a ausência de algumas coisas dentro do próprio discipulado. Porque, mais uma vez, se você não assistiu os outros vídeos, vai lá. Porque discipular não é mandar, não é ser grosso, não é ser ignorante e não é manipular pessoas. A base do discipulado que foi construído foi uma base onde nós somos servidos e ponto, nós somos arrogantes, nós mandamos na vida das pessoas e as pessoas olham para nós, ai meu Deus, olha, ele é um discipulador, olha como é que ele manda, olha como é que ele fala. E discipular não tem a ver com ser servido ou mandar e manipular a vida dos outros. Discipular é muito mais do que receber um nome, receber um codinome, receber qualquer outra coisa e estar à frente de um ministério. A primeira coisa que um discipulador precisa entender é que isto é uma vocação do nosso mestre, bendito seja ele, Mashiach Yeshua, Cristo ungido. Quando você discipula, você não está discipulando para você mesmo, você está discipulando para aquele que se entregou para que aquela vida que você está discipulando viesse a não perecer, mas receber de volta a vida eterna. Segundo e maior erro que eu percebo nos discipulados, a ausência de pneumáticos, que são os dons espirituais. Quando você abre em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, Rav Shaul, apóstolo Paulo, ele está detalhando, falando sobre um dos dons que também é muito importante para esse assunto. Dois que são muito importantes para este assunto, que é o dom de discernimento de espírito. Todo discipulador ele vai ter 2 linhas que nós vamos falar, ok? A primeira linha é a linha espiritual, ele vai precisar cuidar e entender das coisas espirituais, e a outra linha é a alma, a mente do ser humano. Daqui a pouco a gente fala sobre essa. Então, nessa primeira linha, todo discipulador precisa ter o dom de discernimento de espírito. Muitos discipuladores
perecem quando estão na frente de uma pessoa, discipulando, aconselhando, e ficam perdidos sem saber o que é de fato de Hassatan, do nosso adversário, o que vem dos Malachim, dos anjos do Eterno, o que vem do lado positivo, o que vem do lado negativo, o que vem do lado bem, o que vem do lado do mal, e acabam colocando tudo na conta de Hassatan. Acabam tudo é o diabo, o diabo, o diabo, o diabo, o diabo, o diabo. E nós sabemos que Hassatan, o nosso adversário, ele tem uma grande parcela de culpa. Mas nós precisamos ter o discernimento de espírito para achar a brecha, para achar a legalidade, para achar diversas outras coisas, além de só achar um responsável. A culpa é dele, acabou, volta para sua casa, ora mais e jejua mais e vai ler Bíblia. Os discipuladores precisam ter discernimento de espírito para enxergar, enquanto a pessoa está falando, aonde está a brecha, aonde foi dado a legalidade, qual é a influência que está regendo aquela mente, qual é o espaço da mente. Isso é uma manipulação de mente, uma influência ou uma manifestação corporal. É preciso ter todos esses discernimentos. Discipular é estar dentro de um gabinete. Discipular é estar dentro de uma sala, individualmente, com cada um dos componentes daquele ministério e entrando em cada área, vida financeira, vida pessoal, vida profissional, família, ministério, as áreas que a pessoa permitir você entrar, nunca ser invasivo. O crescimento da pessoa depende única e exclusivamente dela. Quanto mais liberdade ela der para um discipulador tratar de determinadas áreas, maior vai ser a probabilidade dela se tornar uma pessoa madura para assumir um ministério que dê frutos e não dor de cabeça. Por isso que Nabi Yohanan, o profeta João, em 1 João, no capítulo 4, ele fala algumas coisas muito interessantes. Não vou colocar o texto todo aqui para a gente ganhar tempo, mas depois medita no capítulo 4 inteiro. No versículo 1, Nabi Yohanan, o profeta João, ele diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se o espírito procede de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído do mundo. Nabi Yohanan, o profeta João, fala aqui de falsos profetas. Ele fala de pessoas que confessam ou não Mashiach e Yeshua como o Messias prometido. Ele fala diversas coisas muito interessantes. Outro texto também que fala sobre esse dom de discernimento de espírito foi descrito por Rav Shaul, por apóstolo Paulo, pelo mestre Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 15. Ele diz assim: Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido por quanto. Então, nós poderíamos citar diversos textos que falam sobre essa primeira questão que nós estamos tratando, do líder que precisa entender de coisas espirituais. Se for do seu interesse, nós da Escola Calmoços Abertos temos um curso de capacitação ministerial onde nós ensinamos diversos assuntos do mundo espiritual. Como entrar no mundo espiritual, onde fica o mundo espiritual, quais são os níveis ou campos do mundo espiritual, aonde os malachim, os anjos, ficam nessa hierarquia, quem são principados, potestades, dominadores desse século, como ter o discernimento de culto, discernimento territorial, discernimento de principados e potestades na territoriedade e diversos outros temas, ok? E agora nós vamos entrar na segunda parte do discipulado. A segunda e também importante, que é negligenciada do discipulado, é a parte da alma, porque todo discipulador vai tratar da área espiritual e da área psicológica, mental, da alma do ser humano. E muitos até entendem algumas coisas do mundo espiritual, mas quando chegam no campo da alma, o povo continua perecendo por falta de conhecimento. O mínimo que um discipulador precisa ter é uma capacitação ou curso base para entender como o ser humano funciona. Se você quer lidar com anjos, estude sobre anjos. Se você quer lidar com pessoas, com ser humano, estude sobre o ser humano e como este funciona. Muitos discipuladores têm errado, têm dado laudos de erro. Quando eles pegam uma pessoa que estão sentindo dores no corpo, que estão muito tristes, tudo é o demônio, tudo é Hassatan. Quando você estuda as questões psicológicas, você descobre que uma dor pode sim determinar algumas coisas que estão acontecendo no mundo espiritual ou algumas coisas que estão acontecendo na alma do ser humano.
Tristeza não é o mesmo que depressão. Tristeza e depressão não é o mesmo que solidão. Então não adianta você pegar uma pessoa que está triste e orar por ela como se fosse um demônio. O nosso cérebro, a nossa própria mente, pode gerar tristeza, solidão, depressão, ansiedade. Isso tudo provém da mente. O nosso adversário, o nosso inimigo, ele fica ao derredor, bramando como leão, enchendo a nossa paciência e tentando influenciar a nossa alma. Se você, discipulador, não entender um pouquinho da alma, da mente do ser humano, você não vai conseguir ter uma eficácia, um ministério que dê frutos ao invés de ter dor de cabeça, porque você até entende do mundo espiritual, e isso é bom, mas você não entende de como funciona a mente do ser humano e você não consegue dar um conselho com base naquilo que o próprio cérebro funciona, age e etc e tal. Existem diversos cursos básicos. Eu fiz um alguns anos atrás, chamado de TCC, Terapia Cognitiva Comportamental com base na psicologia. É um curso que trabalha o cérebro, os comportamentos do corpo, a linguagem, os pensamentos, o consciente, o inconsciente. Então existem diversos cursos que você pode fazer que vão te capacitar e te ajudar para que você possa lidar com pessoas, com mente, com o ser humano e possa dar conselhos debaixo de princípios espirituais e debaixo de conhecimento físico, humano, terreno, de alma, de mente, de como funciona, por quê, como, onde, quando, para a pessoa sair de lá entendendo que tem uma influência espiritual, mas que ela precisa cuidar da alma, da mente dela. Esse conselho eu tenho dado muito na torre de oração pastoral que nós temos aqui no Rio de Janeiro. Eu dou esse conselho para apóstolos e pastores, porque eles cuidam muito da vida espiritual, oração, jejum e vida devocional, mas não cuidam da vida psicológica. E hoje, em pleno século XXI, o maior índice é de pastores e apóstolos que se suicidam por não cuidar da sua alma, da sua mente, da sua saúde mental. Só para você entender o quanto isso é muito importante. E agora, linkando a área espiritual que um discipulador precisa conhecer com a área psicológica que o discipulador precisa conhecer, o resultado de tudo isso, desses dois, é o que nós chamamos de Yetzer Hara e Yetzer Hatov. Yetzer Hara, Rav Shaul, Nabi Yohanan, apóstolo Paulo, profeta João e diversos outros falaram sobre Yetzer Hara, a má inclinação, ou a inclinação para o mar, porque o ser humano ele tende para as coisas pecaminosas, para as coisas carnais. Se você não entender como a mente funciona, qual é o lado que gera o desejo, qual é o lado que gera o prazer, por que está sendo ativado esses neurônios, se você não entender disso, muito difícil vai ser detectar a abertura da Yetzer Hara, a má inclinação, por onde está entrando, como está entrando, e da Yetzer Hatov, a boa inclinação, as boas ações, os bons frutos que nós conhecemos. E não se esqueça, é necessário ter um líder, um discipulador e alguém formado e alguém técnico em cada ministério eclesiástico. Cada ministério precisa de um líder, de um discipulador e de alguém com formação, para que uma só pessoa não fique sobrecarregada em cuidar de tudo isso. E muito mais do que isso, para você que está vindo desde a primeira aula, nem todos são capacitados para fazer tudo isso pelo Espírito e são capacitados fisicamente com conhecimento. Eu espero que essa aula tenha edificado em muito a sua vida. Essa é só a terceira aula sobre discipulado, ministério que dê fruto e não dor de cabeça. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Teremos muitos outros assuntos gratuitos para edificar a sua vida. Deixe o seu like, deixa aqui seu comentário qual foi a parte que você mais gostou, uma frase, um texto citado. E vai lá, compartilha esse vídeo pro teu apóstolo, pro teu pastor, Ministério de Louvor, Ministério de Dança, Ministério de Intercessão, Ministério de Criança, de Casais, todos os ministérios. Assiste já a próxima aula. A próxima aula vai ser sobre formação. Ministério que dê frutos e não dor de cabeça.